Meus amigos do Brasil, sou Rui Câmara, escritor e sociólogo brasileiro, e nesse momento são 4 horas da manhã do dia 23 de janeiro de 2018, véspera do julgamento do recurso impetrado pela defesa de Lula no TRF4 de Porto Alegre. Eu resolvi gravar esse vídeo porque entendo que o dia 24 de janeiro será uma data histórica muito importante para que a justiça brasileira apague de uma vez por todas esse imenso rastro de impunidade que impediu até a presente data que a justiça alcance e condene Lula, esse bufão chefe da organização criminosa mais perversa que já temos notícia na história da nossa república. Eu vejo com espanto nas redes sociais diversas figuras carimbadas do PT e dessa esquerda lacaia tentando ludibriar o povo brasileiro a pretexto de que a condenação de um bandido empedernido, de um ladrão sem cura e sem remédio, antigo nas lides criminais, é um golpe contra a democracia. Isso é um verdadeiro atentado contra a inteligência. Eu vi também diversas ameaças de petistas, como a Gleice Hoffmann, como aquele ordinário senador Lindenberg Farias e outros lacaios do PT, prometendo atear fogo no Brasil caso a condenação do chefão máximo da organização criminosa seja mantido pelos 3 desembargadores federais de Porto Alegre, todos eles, como sabemos, ameaçados inclusive de morte pelos membros dessa Orcrim que é comandada por Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos, nem a justiça, nem eu, nem ninguém no Brasil, nenhum brasileiro teme as ameaças e as bravatas desses bufões que de vez em quando aparecem em cena nas redes sociais, prometendo incendiar o país, como ocorreu no caso que antecedeu o impeachment da Dilma, no caso em que diziam que fora Temer, vamos tocar fogo no Brasil, e principalmente naquele caso em que Lula foi convocado e não atendeu e foi levado pela fuçura para depor diante do juiz Sérgio Moro. Porque essas bravatas se repetem sempre que o PT está ameaçado de alguma coisa, porque a defesa de Lula, a impunidade de Lula significa a perpetuação da impunidade do bando inteiro. Como quase todos estão envolvidos até o pescoço em todos esses eventos de corrupção já provados e comprovados pelas operações da Polícia Federal e na Lava Jato, a salvação de Lula significa a salvação do bando. É por isso que eles travam essa luta com tanto fervor e com tantas bravatas, ameaçando a sociedade, ameaçando nós que já estamos de verde e amarelo para defender o Brasil, logo mais nas manifestações que faremos nas ruas, por espontânea vontade, convicto de que estamos fazendo a defesa da justiça e a defesa do Brasil, e não a defesa de bandidos, porque o nosso lado é muito claro, nós estamos do lado da justiça justa, e não do lado de bandidos, empedernidos e sem cura, como é o caso desses que são comandados pelo ex-presidente Lula. É incrível que, apesar da abundância, da fartura de provas consistentes que Lula é de fato o dono do triplex de Guarujá, ainda aparece por aí lacaios e pilantras do PT e de várias facções criminosas como MST, MTST, alguns patifes da Uni, que recebe recursos da União, recebia pelo menos, alguns sindicatos e organismos aparelhados a serviço do PT, procurando provas, pedindo, exigindo que a justiça apresente provas quando as provas estão cristalinas e abundantes no bojo dos processos, né?
A justiça tem prova de que o triplex está mantido no nome da OAS, porque a OAS atuou como laranja. Afinal de contas, Léo Pinheiro era um amigão do peito de Lula, sócio e conivente e cúmplice dele nas lides criminais, como está provado nas questões da Petrobras, onde todos os diretores que já foram alcançados pela justiça afirmam a participação intensa do Lula em defesa dos interesses da Odebrecht e do cartel de empreiteiras que tomou conta da Petrobras. Foi isso. Mas a história desse triplex, poucos brasileiros sabem, e eu vou contar essa história aqui rapidamente, é muito antiga, né? O triplex do Lula e da Marisa Letícia. E remonta a 1996, quando o PT tomou conta da cooperativa habitacional dos companheiros, que recebeu o nome de Bancop, que tinha como diretor técnico Ricardo Bezuini, aquele deputado federal que mais tarde seria transformado em ministro das Relações Internacionais da Dilma. E também pelo bandido, já condenado a 20 e tantos anos de cadeia, está preso, João Vacari Neto, que era o ex-tesoureiro do PT, que atuou como diretor do Conselho Fiscal dessa Bancop. Então, desde 1996, Lula e o PT, desde 1996, não é coisa agora de 2004, vem se beneficiando dos recursos da Bancop para financiar as campanhas políticas, sobretudo as campanhas de Lula, no ano 2000 e 2006. No ano 2000, por exemplo, a Bancop tinha 8 mil associados que pagavam as suas parcelas, dentre os quais 3 mil associados, até a presente data, não receberam as unidades, os apartamentos que compraram dessa cooperativa fraudulenta. Pelos rombos causados aos mutuários, o ex-tesoureiro do PT, esse bandido ordinário, João Vacari Neto, foi denunciado, foi processado por estelionato, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro e por falsidade ideológica. Está comprovado na quebra do sigilo do Vacari e da Bancop, a promotoria pública apresentou prova de que, durante a gestão do ex-tesoureiro do PT, esse bandido que está preso, diversas empresas fantasmas foram criadas para desviar, olha só, naquela época, 460 milhões captados da cooperativa, através dos mutuários, ao longo dos anos. 460 milhões foram desviados naquela época. Tudo isso foi apurado pelo promotor José Carlos Blatt, que estima que essa cooperativa deu, de fato, um prejuízo aos 8 mil associados, naquela época, de 100 milhões de reais, valores que teriam ido para o caixa da organização criminosa e para entupir os bolsos dos seus dirigentes. Então, quebrada, totalmente quebrada, a Bancop deixou uma dívida na praça, naquela época, de 86 milhões. Lula sabia de tudo isso, tudo. Foi o maior beneficiário com essa quebradeira. A Bancop era um verdadeiro balcão de negócios a serviço dessa organização criminosa liderada por Lula. Isso está provado. Era um Arapuca que deixou mais de 3.200 vítimas que até hoje não receberam os imóveis que compraram, que pagaram há uma década. Foi a conclusão do promotor, que afirma ainda que no rol daquelas despesas feitas e autorizadas pelo diretor da Bancop do PT, existem diversos pagamentos feitos a Centro Espírita, Terreiro de Macumba, de Umbanda, Quimbanda, a Pesque Pague, a motéis, a hotéis 5 estrelas de São Paulo, onde o PT fazia suas reuniões políticas, inclusive para a compra de convites para a Fórmula 1. Imagine todo esse desfalque, onde o PT entra, onde entra a canalha do PT, ali se estabelece o crime organizado e a roubalheira. Isso é fato. Em todas as instâncias jurídico-políticas onde o PT entra, acontece isso. Por exemplo, poucos sabem das mortes misteriosas que aconteceram no bojo
da derrocada da Bancopp. O então presidente da Bancopp, um cidadão de nome Luiz Eduardo Malheiro, ele estava muito preocupado, vinha reclamando da forçação de barra, das perseguições que estava sofrendo dentro do PT, reclamando inclusive aos amigos que era obrigado a fraudar, a ceder pressões políticas e muitas vezes era obrigado a entregar grandes somas em dinheiro vivo para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, para essa organização criminosa, desviando os recursos que eram destinados à construção das unidades habitacionais compradas pelos mutuários. Então, o que aconteceu? No dia 12 de novembro de 2004, quem tiver dúvida, entra aí na imprensa disponível na web e vai comprovar o que eu estou afirmando aqui. Então, em 2004, no dia 12 de novembro, regressavam de uma reunião com políticos do PT em Petrolina, lá em Pernambuco, e aconteceu um misterioso acidente, causando a morte do presidente do Bancopp, Luiz Eduardo Malheiro, e de mais 2 auxiliares dele, o Alessandro e o Marcelo. Então, o promotor José Carlos Blatt entrou em ação, investigou o caso e concluiu que esse acidente ocorreu de forma muito estranha, uma vez que o Luiz Eduardo vinha sendo alertado por um segurança de nome José Carlos Espinosa, esse que mais tarde assumiu um posto importante de confiança do Lula lá em São Paulo, na Casa da Presidência da República, e esse José Carlos Espinosa disse para o Malheiros que ele corria risco e que ele deveria reforçar sua segurança pessoal. O primeiro alerta teria sido feito logo após a morte do prefeito de Santo André, o Celso Daniel, do PT, que foi assassinado pela máfia do PT em janeiro de 2002, como todo mundo lembra. As matérias estão disponíveis, são cabais. Então, em depoimento ao Ministério Público de São Paulo, que investigou esses crimes envolvendo o Bancopp, Hélio Malheiro, irmão do presidente falecido, afirmou que seu irmão estava sofrendo muitas perseguições, que havia sido avisado dos riscos de morte, quando revelou que os desvios dos recursos da Bancopp estavam sendo destinados para financiamento da campanha do candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tanto que pediu formalmente para ser incluído no programa de proteção de testemunhas. Isso é fato concreto. Então, esses crimes do Lula são crimes antigos. Se não participou ativamente dessa sabotagem que vitimou, pelo menos foi conivente, foi tolerante, aceitou de bom grado o que aconteceu, porque era uma ameaça que estava correndo o candidato naquela época, 2006. Então, esse relato todo preenche 8 páginas, e eu li todas as 8 páginas, que foi tomado pelo promotor de justiça José Carlos Blatt, que conduziu aquela operação. Ele disse, inclusive, que o Bancopp mantém perfil de uma organização criminosa com desvios claros de recursos para a Caixa 2 da campanha do PT e também para as empresas de fachadas que serviam-se desses recursos e eram dos seus dirigentes. Então, em 2005, estourou aí o mensalão e o caso Bancopp perdeu importância e caiu na vala do esquecimento. Foi o que aconteceu. Em 2006, o Lula, candidato, declarou à Justiça Eleitoral que era dono das cotas de um apartamento nesse empreendimento de Guarujá. Isso é uma prova cristalina, está na declaração. Querem mais do que isso, uma declaração perante a Justiça Eleitoral do Lula de que ele era proprietário dessa unidade no Guarujá? Não precisa mais prova, ele era o dono. Então, o que aconteceu? Em 2009, o bandido Lula intercedeu junto ao Vacari, né, que era um cara de confiança, tesoureiro do PT, para facilitar tudo, para transferir pelo menos 3 das 5 unidades inacabadas da Bancopp para as mãos da OAS, do Léo Pinheiro, o cara que estava
patrocinou o filme, aquele filme ordinário, Lula, o Filho do Brasil, e patrocinou também, um grande patrocinador das campanhas eleitorais do PT. Essa armação foi montada e desde então, quando o Léo Pinheiro, amigão do peito de Lula, assumiu, ele nunca mais pagou as parcelas do apartamento de Guarujá. Ficou por isso mesmo. Então, em 2010, a reportagem da Globo mostrou que o casal Lula e Maria Letícia, afinada, estavam na fila de cooperados que aguardavam aí a conclusão do apartamento, da obra. Então, procurada à época, tanto a Marisa quanto o Lula confirmaram que eram proprietários do imóvel. Naquela época não despertou tanto interesse, tanto essas questões que hoje estão despertando. Então, quando a Lava Jato entrou no caso, aí sim, Lula e seus advogados ficaram temerosos e mudaram a versão que tinham dado anteriormente e passaram a mentir desavergonhadamente sobre esse triplex, tentando ocultar a propriedade que já tinha sido declarada antes. Inicialmente, o Lula disse em juízo que só tomaram conhecimento da existência desse triplex em 2013, mas a Polícia Federal rapidamente apresentou as provas concretas de que Lula e Maria Letícia haviam comprado suas cotas em 2005, portanto, há 8 anos, na época em que o Lula era o todo-poderoso do Brasil, intocável. Então, pego nessa mentira, mais uma, o bandido Lula mudou novamente a versão dos fatos, dizendo que adquirira em 2005 o apartamento, vejam bem, de número 141, do edifício Mar Cantábrico, se não me engano, que é um nome esquisito, que estava sendo construído também em Guarujá à época. Disse também que com a quebra da Bancopp em 2009, a OAS assumiu a construção e a conclusão de alguns dos seus edifícios, incluindo esse de Guarujá, que ele já não tinha mais interesse. Foi isso que ele disse no seu depoimento. Então, o Lula não contou que entraria em cena para desmenti-lo o seu amigo e amigão do peito nas lides criminais, Léo Pinheiro, dono da OAS, empresa que, por determinação direta de Lula, abocanhava generosos contratos fraudulentos com a Petrobras, como provado, comprovado e arquiprovado, está em todos os processos da Lava Jato envolvendo os diretores e empreiteiros arrolados no esquema do escândalo da Petrobras. Então, diante do juiz Sérgio Moro, o empreiteiro Larápio Léo Pinheiro teve a coragem de dizer que, de fato, Lula e Marisa eram os verdadeiros donos do empreendimento, do apartamento, que queriam passar o Réveillon de 2015 no triplex. Acuado com esse pedido, afirmou Léo Pinheiro em juízo, pedido da dona Marisa, a OAS viu-se obrigada a terminar essas obras dos solares, condomínio solar, antes dos outros edifícios. Isso está provado. Os funcionários da OAS que estão condenados nesse processo, 5, os funcionários do condomínio que já relataram esse caso em juízo, afirmam que Maria Letícia frequentava, Lula frequentava, o filho dela, que as reformas foram feitas sobre a ordem dela, sobre o gosto dela, e que a decoração ela trabalhou pessoalmente nisso, inclusive exigiu um elevador privado, que não era permitido. Então as provas, as fotos, os documentos estão todos no bojo desse processo. Só questiona isso os idiotas do PT que querem, na salvação de Lula, se salvarem também. Então está tudo comprovado. Léo Pinheiro colocou nessa unidade, não colocou essa unidade à venda, porque, de acordo com o acordo que havia feito com o João Vacari Neto, essa unidade estava reservada desde muito antes para o Lula. E o Léo Pinheiro fez as benfeitorias com o objetivo de agradar a família, como ele disse. E eu acredito que foi com isso mesmo, porque agradando a família do Lula, ele estava obtendo mais prestígio para conseguir outras coisas. Achava que isso ia ser um roubo eterno, que não aconteceu. Então, as compras dos móveis, dos equipamentos modernos da cozinha, tudo planejado pela KIT, todos esses negócios foram fechados na sede da OAS, comprovado com data, com pagamentos, com comprovantes, notas fiscais e tudo. E os recibos
da marcenaria Rockefeller, uma marcenaria que executou as obras, estão em nome do Lula. Isso para que prova mais do que isso? Está lá dentro do processo. Então o Léo Pinheiro apresentou em juízo, e consta tudo no processo, diversos documentos contábeis comprovando que o dinheiro para bancar a troca do apartamento comum, aquele de número 141, pelo triplex, já foi um upgrade, sem desembolsar recursos, assim como toda a reforma e a mobília, tem sua origem fraudulenta. E todos os recursos vieram das propinas dos contratos com a Petrobras. Confessa por essa razão, Léo Pinheiro foi condenado a 15 anos, seus diretores a 6, 7, 8 anos. E ele disse, eu usei valores de pagamento de propina para poder fazer um encontro de contas, depois com o Vacari, que era o tesoureiro do PT, que era fiel escudeiro de Lula. Em vez de pagar X, eu paguei X menos as despesas que eu havia pago para o triplex do Lula. Só isso, foi o que ele disse. No entanto, nesse encontro de contas, houve apenas o não pagamento de propina, já que havíamos desembolsado um valor bastante elevado na construção, na reforma do triplex. Então, o Lava Jato comprovou e arquiprovou com fartura documental, está tudo no processo lá em Porto Alegre para o julgamento dos 3 desembargadores, de que Lula, Marisa, pagaram pela compra de um apartamento comum, o 141, apenas 188 mil durante os anos 2005 a 2009 e pararam de pagar. E em troca receberam uma cobertura triplex com um pagamento de propina no valor estimado à época de 1,5 milhões. Valor esse que foi acrescido com as reformas e as benfeitorias feitas pela OAS e chegou ao montante de 3,7 milhões, ou seja, Maria Letícia e Lula receberam vantagens de propina da OAS que equivale a 3,7 milhões, como provado está. Valores esses integralmente deduzidos das propinas da OAS no esquema da Petrobras. Isso está confessado por todos os diretores delatores da Petrobras e não é segredo nenhum. É impossível dizer que o Lula é inocente quando todo o staff do PT, os seus aliados, os seus cúmplices, foram todos criminalizados, muitos deles condenados e outros detidos, presos, encarcerados. E ele, o maior beneficiário de todo esse esquema, ao longo de todos esses anos, tendo sido beneficiado com 2 eleições para si próprio e elegendo um poste 2 vezes, ou seja, 4 mandatos, ser impune diante de tanta gente, dos seus parceiros, do seu staff, do seu partido, todos criminalizados, só ele que é o inocente. Só o idiota, só um pelego muito ordinário acredita nessa farsa desse farsante, picareta, bandido e ladrão que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o sujeito mais ardiloso do planeta para produzir a própria salvação para salvar seu bando. É isso que está acontecendo e o que está em jogo para o Brasil é a punição desse canalha. É isso. Eu me revolto porque sou um pai de família que trabalha há muitos anos, conheço todas as pessoas ricas da minha cidade, mas não conheço ninguém que tenha ficado rico com menos de 25 anos de trabalho. E essa quadrilha deste fila da puta desse Lula enricou em 8 anos de governo. O cara um dia desse era um fudido na vida, hoje é o dono do Brasil. Já pensou? Não é possível acreditar. Esse é um dos menores crimes desse bandido. É um dos menores, porque os crimes maiores, envolvendo bilhões e bilhões, que o Palocci está formulando a sua entregando a cabeça do Lula. O Palocci é quem sabe de tudo isso, porque era o íntimo conselheiro do Lula. Os crimes maiores envolvendo os negócios do BNDES com os países administrados por ditadores da África, aqui da América do Sul, notadamente Cuba, Venezuela, que são os regimes mais identificados com essa camarilha ordinária do PT e dessa esquerda lacaia, está tudo
provado que o desvio foi quase R$ 1 trilhão. Isso não foi apurado ainda, mas vai chegar o momento. Então, quem tiver alguma dúvida sobre os atos criminosos do chefe máximo da organização criminosa, que é o PT, basta examinar a lista dos amigos, dos cúmplices, dos companheiros desse bando que já foram alcançados, condenados e enjaulados pela Lava Jato. E eu espero que Lula também seja condenado para que o Brasil possa ver que a impunidade não é o caminho para o desenvolvimento, para o progresso, para a ordem e o bem-estar da nossa sociedade. A impunidade é o mal que afeta hoje o orçamento em todas as atividades finalísticas do Estado brasileiro, que impede que esse próprio Estado atenda às demandas da sociedade. Mas a canalha petista, essa canalha avermelhada é tão burra, tão escroque e tão lacaia que não percebe que o mal que isso causa à nação e ao povo brasileiro é um ato de irresponsabilidade e inconsequência sem medida. E eu espero, sinceramente, que a Justiça Justa de Porto Alegre não se amedronte com essas ameaças desses bufões do PT e faça bom uso da sua venda, que a justiça é para ser cega, né, para não ver quem é, se é rico, se é pobre, se é preto ou branco, se é amarelo ou não interessa, que ela use, faça bom uso da sua venda, né, dos olhos, da balança e da espada e mantenha, ou duplique ou triplique os anos de condenação do bandido Lula, que foram estabelecidos de forma muito generosa pelo juiz Sérgio Moro lá em Curitiba, há apenas 9 anos e 9 meses e poucos dias. É isso que o Brasil espera e eu já estou aqui de amarelo e verde em defesa da justiça brasileira e do nosso país. Muito obrigado, me perdoe pelo tempo que eu me estendi.